Então não faz sentido, porque agora eu estou vendo que eles trouxeram um outro argumento. Eu não sabia desse argumento, um argumento novo, né? Que eu escutei por aí. Não sei se ele faz sentido, no sentido que eles. Não, nós não falamos que nós precisamos de ajuda. Pro Alex falar dos mandamentos, a gente só falou que você tinha responsabilidade. Esse argumento é fake. Eu digo, não inteiramente, ele é parcialmente fake. Primeiro, como assim? Vocês com certeza perderam o argumento da emergencialidade, porque se não houve a substituição até o final de 2020, para a questão dos mandamentos, vocês entenderam que não era emergencial. Talvez até antes do que isso, né? Final de 2020, talvez não possa dizer. Mas enfim. Ou talvez até ali, se a gente pegar um ano de pandemia, então seria só até março de 21, vamos dizer assim. Em que se poderia considerar como emergencial. Como passou isso, dentro de um prazo emergencial, você não fizer. Eu não fiz a pregação porque eu achei que não deveria ser feito, eu achei que era alimento sólido naquela época, estava achando que era alimento sólido, não poderia dar para as pessoas. Mas vocês entenderam que era emergencial. Se vocês entendem que é emergencial, vocês já tinham que ter feito na minha saída ministerial, ou, contando do início da pandemia, mais um ano, é o máximo, o limite, né? Para menos, talvez menos do que um ano. Não sei qual seria um prazo para considerar emergencial. Se vocês acham que é emergencial, não adianta dizer, não adianta falar agora. Se vocês acham que é emergencial a pregação dos mandamentos, vocês já teriam que ter feito em 2021. Então a igreja entendeu, e o ocultismo talvez também, me parece que sim, entenderam que não era algo emergencial para ser feito. Porque eles não fizeram, tendo a oportunidade de fazer a substituição. Se é emergencial e eu não faço a pregação, eles me substituem. Né? Eles me substituiriam. Mas nós não estamos dizendo que nós precisamos da tua ajuda. Não, tudo bem, não faz diferença. Nós não estamos dizendo que precisa da minha ajuda. Quer dizer, estão dizendo que eu tenho responsabilidade, mas que eu não preciso da minha ajuda. Quer dizer, então você precisa que alguém faça, mas esse é o meu argumento. Nós não precisamos de ajuda, mas fui eu que falei que vocês podem substituir, cara. Eu que falei que havia possibilidade de substituição, eu fui o primeiro a falar isso. Já em 2021, eu acho, quando começou esse tema, se não antes. Então não tem essa. A questão da emergencialidade, vocês estão inteiramente errados. Então isso que eu estou falando, em relação a filhos espirituais, vocês estão errados na maior parte dos pontos. O único ponto que sobrou para vocês é a questão quanto eu deveria ter permanecido no ministério em 2019, talvez até 2020. Eu mantenho, esse é o único ponto que vocês mais ou menos têm alguma coisa para argumentar. Eu vou admitir que eu, em termos de pensar o tema antes, não, mas eu só fui pensar melhor sobre a questão de o ocultismo ter interferido naquela questão contratual de fala dos mandamentos, que na hipótese que eu não seja mãe espiritual, e daí eles vão tentar alegar contrato. Eu só pensei isso mais em 2023. Eu já supunha isso antes, eu já tinha essa ideia antes, que o ocultismo também não queria pregação. Acho que desde 2020, porque eu aprendo os mandamentos, eu já acho que eles não querem lá, que isso não interessa, num primeiro ponto. Mas eu só fui ter essa clareza maior em 2023. Eu falei, mas espera aí, eles já tinham sinalizado que não queriam antes. E aí que tá, por qualquer motivo, não, mas nós estamos aqui de alguma forma tentando ajudar o Alex para que ele não faça a pregação, já que é uma coisa de alguma forma desagradável para ele. Não, mas não importa, mas aí que tá, se eles quisessem, isso que eu estou tentando dizer, se eles quisessem realmente a pregação dos mandamentos, eles nunca nem teriam feito nada para me ajudar, ou mesmo só por demonstrar interesse em que os mandamentos não sejam falados, eles nunca fariam nada por acusar ou nem por brincadeira. Eles deixariam a acusação rolando, eles lançariam um peso sobre mim. Né? Essa é a questão. Eles não queriam que a pregação, eles não acham que a pregação deva ser feita. E isso foi provado na questão da emergencialidade. Mas que emergência é essa que vocês estão falando? Que eu não estou entendendo essa emergência que vocês não substituíram no tempo em que era para fazer. Então não tem. Não, mas ainda a obrigação continua. Bom, por contrato não, porque o ocultismo disse o contrário. E eu não acho que foi para me liberar. Sabe por quê? Porque eu faria a pregação depois. Eu voltaria para a igreja para fazer a pregação depois. Eu não fiz isso porque eu fui atacado na primeira situação em 2022. Então é que tá. O ocultismo só pode dizer isso se eu não fosse atacado e fizesse a pregação. Aí eles poderiam, ou melhor dizendo, se eu não fosse atacado e não fizesse a pregação. Aí eles iriam dizer assim, não, realmente é o Alex que não quer fazer a pregação e tal. Não, para mim eu iria na boa. Se eu não for atacado na igreja para fazer a pregação dos mandamentos, em qualquer, não só nesse tema, em qualquer outro tema, eu vou lá e não sou atacado. Cara, por mim tudo bem, eu já tinha feito em 2022 isso. Já teria feito em 2022. Era só a questão, o critério era não ter ataque. Então não adianta me cobrar não porque nós liberamos. Mentira, se não tivesse atacado, eu teria feito a pregação, eu teria ido na semana seguinte. Ou na semana seguinte, de repente tentaria um pouco na rua, né? E depois tentaria na igreja. Já que eu não tinha sido atacado mesmo. Já que eu não teria sido atacado, não teria impeditivo nenhum, né? Eu só ia testar o impeditivo. Daí disseram assim, não, mas ainda
pesa a necessidade de fazer a pregação dos mandamentos. Sim, mas então não tem o argumento de deixar preso, né? Então aí que tá. Mas veja bem, se vocês estão dizendo que a partir de agora, vocês não podiam dizer que eu saí do ministério de uma maneira errada, porque poderia haver a substituição da emergencialidade. Então aí que tá. O que confirma a minha tese. Porque se vocês estão dizendo que não, nós não precisamos de você, e o próprio pessoal da igreja e do ocultismo não fez a pregação dos mandamentos no período que seria considerado emergencial, um ano depois do início da pandemia, até um ano depois, ou menos, né? Então eles estão dizendo que se eles não fizeram nesse período e não me substituíram para isso, eles estão dizendo que não é emergencial. Então eu não precisava fazer a pregação nem no momento de 2019. Não havia necessidade de fazer. Então aí que tá. E até esse argumento talvez seja superado, olha aí. E depois... Não, depois também não podia. Vocês não podiam fazer a crítica no começo de 2022 porque eu estava em dúvida sobre fazer. Porque poderia ser morte espiritual. Então não adianta... não, mas ainda pesa... Ainda tem a obrigação de falar dos mandamentos. Eu achava que não era para fazer. Eu achava que poderia causar morte espiritual. Eu não tinha superado o tema ainda. Não. E faziam os dois. Não, porque nós pegamos. Não, porque nós pegamos... Nós atacamos o Alex. Não, porque ainda tem a obrigação de fazer. Mas eu estava em dúvida. Eu estava na dúvida. Estava em dúvida. Ainda pegava. A dúvida é, aliás, outra contradição. Como é que eles dizem que eventualmente... não, porque não havia dúvida. Como é que vocês dizem isso, sendo que vocês queriam instaurar a dúvida depois de eu ter falado no canal? Ou seja, eu tinha falado dos mandamentos no canal, vocês falam assim, então ele tem certeza que agora ele tem que falar dos mandamentos. Como? Se vocês estavam apostando que eu teria dúvida sobre falar dos mandamentos, porque vocês falaram sobre morte espiritual depois de eu já ter falado no canal. Ou seja, eu falei no canal e vocês pensaram ainda assim, poxa, vamos colocar uma dúvida no coração dele ainda. Mesmo que ele tenha falado no canal, acho que ainda nós conseguimos colocar uma dúvida no coração dele. Vocês falaram depois, porra. Vocês falaram a acusação da morte espiritual depois de eu ter falado no canal. Porra, mas aí não dá. Ou repetindo, que também provaria a mesma coisa. Vocês repetiram depois de eu já ter falado. Então não dá, né, galera? Tá estranha essa questão. Então, vocês estão viajando ainda mais. Só que agora esse argumento foi novo. Nós não precisaríamos aí da tua ajuda, mas pensar, não, peraí, então não precisam da minha ajuda. Mas durante o período emergencial não fazem? Então vocês não consideram o tema dos mandamentos emergencial. Essa é a verdade. É a única possibilidade. Vocês tinham que ter me substituído dentro de um interregno de 1 ano e 4 meses, por aí daria isso. Esse é o prazo que vocês tinham. Vocês não têm como argumentar a emergencialidade. Porque vocês podiam ter substituído antes. Não, mas depois a obrigação continuou pesando. Tá, continuou pesando, vocês não podiam me atacar porque eu estava em dúvida. Vocês achavam, inclusive, que poderiam estabelecer dúvida, instaurar dúvida dentro de mim? Vocês achavam isso? Então, no começo vocês não podem me atacar porque não é emergencial. Vocês não me substituíram quando eu saí do ministério em 2019, sabendo que ainda pesava a questão dos mandamentos. E vocês não me substituem? Nós não precisamos de vocês. Então substitua. Não fazem isso durante 1 ano e 4 meses. Então vocês saíram do período emergencial. Vocês admitiram que não é um tema emergencial. Essa é a realidade. Então, fica o complemento do canal e valeu.